Agora sim, todo mundo está ouvindo a voz do Eduardo aqui. Vai conversar com a gente sobre essa programação especial. Conta pra gente. Bem-vindo então, Eduardo. Ah, que bom falar contigo, Emerson, com o Danuta, com todo mundo acompanhando. Uma honra minha estar do lado de pessoas que eu gosto, que acompanho e que respeito bastante. Obrigado. Bom, a gente tem uma semana dedicada à questão indígena, né? Hoje, em especial, Dia dos Povos Indígenas, que muita gente deve estranhar o nome, que antes a gente chamava de Dia do Índio, né? Mas por causa de várias questões, inclusive de briga dos povos indígenas, mudou o nome a partir de uma lei. Os indígenas consideravam que o Dia do Índio era um nome extremamente pejorativo, porque índio era algo muito aberto e não dava conta da grandiosidade da quantidade de povos que Ó, é existiam interessante aqui. você estar falando, até porque eu fui alertado, inclusive, pelo nosso querido Mauro Anchieta a respeito disso. Então, de onde vem? Agora você vai explicar aqui para o ouvinte por que que não se fala mais hoje Dia do Índio, Dia dos Povos Indígenas, É, os que é uma indígenas. curiosidade de muita gente. Sim, sim, os indígenas começaram essa luta para que virasse lei de fato, que esse nome fosse modificado. Existia a ideia do índio ser um nome pejorativo e que não dava conta de fato da grandiosidade da quantidade de etnias que existem nesse país, de pessoas que falam línguas tão distintas, nações tão distintas indígenas. Isso virou uma lei, foi sancionada e a partir deste ano, a partir de hoje, dia 19 de abril de 2023, a gente se refere à data como Dia dos Povos Indígenas e não mais como Dia do Índio. Assim, eu fico assim, por exemplo, pensando. Por exemplo, Baby Consuelo fez Dia do Índio, a música, Sim, famosíssima, sim. né? Uma grande música. Como é que fica uma música dessa numa relação agora como essa? É, eu, Há, por exemplo, o perigo de se tocar uma música dessa? Eu acho que não, até porque a métrica ia ser muito ruim, né? Todo dia, Dia dos Povos Indígenas, não ia ficar muito legal na métrica da música. Mas assim, claro que há tempos e tempos, né? A gente vai aprendendo com o tempo algumas coisas que vão se modificando, Mas está assim. valendo a partir desse ano. Tá valendo a partir Não, deste inclusive as ano, nossas assim. chamadas todas são, mas eu queria trazer esse dado curioso aqui que o Eduardo está trazendo. Mas vamos falar então da programação especial do Dia dos Povos Indígenas. Exatamente. A partir de hoje, o BATV exibe uma série, são 3 reportagens, começando hoje, daqui a pouquinho, inclusive, às 18h40 na TV Bahia. A primeira reportagem eu que fiz, a gente dá um balanço sobre os indígenas no estado. Olha que coisa interessante, gente. O censo, nos últimos 10 anos, o censo de 2010 tem um dado sobre os indígenas, mais ou menos 60 mil pessoas se declaravam indígenas naquela época, em 2010, e agora está acontecendo novamente o censo, não terminou ainda, né? E os dados preliminares mostram que esse número triplicou aqui no estado. Quase 200 mil pessoas hoje na Bahia se consideram indígenas. Bom, o pessoal, começou a nascer indígena do nada? Não, não é assim. O que aconteceu foi que existe um aumento da representatividade em relação ao povo indígena. No IBGE, a pergunta do IBGE, além de perguntar se você era negro, branco, enfim, perguntava também se você se considerava indígena. E a pessoa agora tinha essa possibilidade. E é normal que muitas vezes a gente tenha assim, eu tinha uma avó indígena, meu tio veio de determinada aldeia. E agora, na questionário do IBGE, você pode dizer isso. Você pode falar, olha, além de ser pardo, branco, negro, eu também me considero indígena. E por isso triplicou o número de indígenas, ou pelo menos de pessoas que se autodeclaram indígenas aqui na Bahia. Isso é um dado que está sendo fechado, é algo que acabou de sair assim. O Eduardo está falando aqui de censo, inclusive vale aqui uma orientação que eu já dei aqui várias vezes. Não deixe de participar. Primeiro porque é crime se você não participar, acredite, né? E a gente entende as pessoas que têm medo de receber um recenseador na sua porta. Acabei de falar que agora que a gente está num país de golpistas, de trambiqueiros. Eu falo no sentido de enganar as pessoas, né? De se fazer passar por agente de saúde, por manutenção de concessionária pública de energia ou de água e também de recenseador. Mas alguns condomínios cadastraram recenseadores, explicam para os seus moradores que aquilo é importante. Então não deixe de participar, porque é esse dado que o Eduardo está trazendo aqui. Alguns dados vão mudando de acordo com o censo que se faz de época, de época em época, né? Porque não é todo ano que a gente tem um censo importante como esse, E Eduardo. conhecer a gente, né? O censo serve para que a gente se conheça. E não dá para criar políticas públicas decentes nesse país sem conhecer
quem somos nós, não dá para prever um Brasil do futuro sem conhecer quem somos nós, e isso acontece também pelo censo, através desses números, através desses dados, como, por exemplo, os dados dos indígenas, né? Criar políticas públicas. Agora, inclusive, temos uma secretaria, uma superintendência com status de secretaria aqui no Estado, voltada aos povos indígenas, e Que não adianta bom, ter uma que bom. secretaria, uma superintendência, se você não conhece, por exemplo, que há 190 comunidades indígenas hoje no Estado, que há 30 etnias existentes hoje no Estado, que 200 mil pessoas na Bahia se consideram indígenas, né? Se você não sabe isso, não adianta criar nada, né? Exatamente. E tem uma curiosidade bacana que Salvador é a cidade que tem mais indígenas, né? Aqui é sim. Salvador, aqui na Bahia. E do Brasil é São a terceira, 7.500. 7.500 segundo o censo de 2010, É, porque esse número deve aumentar, Dan. deve aumentar. E detalhe, em todo o Brasil, Salvador é a terceira cidade que tem mais indígenas em áreas não demarcadas, áreas urbanas não demarcadas. Gente, isso, você imaginar que você tem o Amazonas, por exemplo, que tem muitos indígenas, que tem outras regiões com vários indígenas, mas imaginar que Salvador é a terceira cidade no país que tem isso, é impressionante, né? A Bahia é o segundo estado com mais indígenas, só perde para o Amazonas. Ou seja, os indígenas estão por aqui, se espalharam, se misturaram à atividade urbana, se misturaram às cidades e muitas vezes a gente não nota. E quando vem um dado como esse, é que serve para a gente... Peraí, estava ali, eu não estava notando. Essas pessoas estavam por aqui, estavam meio que invisíveis e agora estão aparecendo, né? Estão aí. Muito bem, olha, tem muita participação aqui no chat, a gente vai falar daqui a pouco, né? Muitos ouvintes mandando também recados aqui para o meu Instagram, Emerson José Oficial, daqui a pouco eu vou dar o alô para vocês. Eu quero agradecer aqui ao Eduardo, essa aula que ele deu para a gente aqui, e reforçar que hoje no BATV tem a primeira matéria, não é isso? Exatamente, a série especial sobre o Dia dos Povos Indígenas, amanhã e sexta-feira, outras 2 reportagens sobre o assunto, falando de todo o estado, sobre... Amanhã e sexta-feira, Exatamente. BATV. Eduardo, muito obrigado, viu? Sempre a gente vai te receber aqui com muito carinho, com muita honra. Um grande abraço para você. Se ele comentando aqui no rádio tá tão legal, imagina com imagens, tá? Imagina com imagens, então não deixe de acompanhar essa série de matérias especiais da TV Bahia sobre os povos indígenas, reforçando mais uma vez, Eduardo trouxe aqui o porquê de ter mudado, tá? É Dia dos Povos Indígenas e que será assim agora para frente. Eduardo, um grande abraço, uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite para você, para Dan e para todo mundo que acompanha a gente. Valeu mesmo. Obrigada, Muito legal, Edu. gente. O Eduardo esteve com a gente aqui. Este eu Fala Bahia pela Bahia FM Sul. Tem até ouvinte aqui falando, pô, é Dia do Índio. É normal, viu, gente? Essas mudanças, elas são... Não, mas tem uma Ela observação. é normal. Tem uma observação importante que ele faz, Emerson Jader, né? Que ele está falando que hoje, além do aniversário de Roberto Carlos, aqui no chat do YouTube, é comemorado o Dia do Índio. Se bem que o Dia do Índio era todo dia e não apenas o dia de hoje. Faz uma referência à música e eu ia citar exatamente isso. A música que Baby canta, que se eu não me engano, acho que é de Jorge Ben, ela justamente é uma reflexão. Na verdade, já trazia essa reflexão dessa questão, primeiro, da importância dos povos indígenas e o quanto que eles foram exterminados, né? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, exterminou todos os indígenas, todos os povos indígenas. Você não tem nenhum registro, os museus pequenos nos Estados Unidos dedicados aos indígenas são irrisórios, assim. E aqui a gente tem essa preservação que é super importante. Muito bem.